Boa noite, a paz esteja com todos. Vamos estar começando mais uma live e que você aí na sua casa possa estar participando desse culto em casa. Vamos estar orando para começar mais uma live. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada lar, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada família, ó Deus, e que eles possam estar preparados, Deus, para receber mais de Ti, ó Deus. Que eles possam estar preparados para receber mais a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, amém. E os irmãos que tiverem sua Bíblia, abram em Atos 2. E eu vou estar lendo do 1 ao 4. E diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de vento, e encheu toda a casa os que estavam reunidos e assentados. E foram revestidos por línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Que você aí na sua casa possa estar buscando esse Espírito. Chame ele, busque por ele. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu navegarei
Olhando pra você me lembro bem das noites que passei e lutei aqui. Meus sonhos estão sozinhos sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Amém? Que nessa noite que você possa estar preparado para o que Deus ainda quer falar com você. Vamos estar chamando a pregadora nessa noite. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui só ajeitando aqui, porque nós precisamos de uns papéis, amém? Boa noite, né, irmãos? Que a paz esteja com todos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu queria começar essa live dando os parabéns para minha mãe, que hoje é o aniversário dela, mais um ano na presença do Senhor, né? A minha mãe, quem não sabe, a minha mãe é uma guerreira, guerreiraça mesmo, passou muitas coisas, enfrentou muitas coisas. Hoje em dia, quando eu vejo algumas pessoas jogando o casamento fora por pouca coisa, eu lembro da minha mãe, de tudo que a minha mãe teve que passar para ter o casamento dela até hoje. Todas as vezes que ela teve que dobrar o joelho, todas as vezes que ela teve que clamar ao Senhor, tudo que ela passou, né? E eu creio que valeu a pena, né, irmãos? Porque o meu pai é uma bênção do Senhor, pessoa abençoada demais, e a minha mãe tá lá, mais de 40 anos com ele. Então, assim, para mim, a minha mãe é um exemplo de pessoa, exemplo de mulher de Deus, de guerreira, de pessoa que não desiste, né? E eu quero parabenizá-la nessa noite, né, irmãos? Porque ela deu a luz a esta pessoa maravilhosa que vos fala nesta noite, né? Tem coisa melhor, né, irmãos? Não só a mim, né? Como ela deu à luz a 6 pessoas lindas, maravilhosas, pessoas assim, poderosas, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Sem menos brincadeiras, né, irmãos? Minha mãe é uma guerreira, uma mulher de Deus. Ela enfrenta as batalhas dela, mas ela não desiste de adorar ao Senhor, né? Então é para ela que eu quero mandar esse parabéns maravilhoso nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele possa estar no controle, né, irmãos, dessa live, porque o controle é do Senhor, né? Não é nosso, não é do pastor, não é da igreja, templo do Altíssimo, mas o controle está na mão do Senhor, amém? Pai, nós queremos te dar graças nesta hora, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Que o Senhor possa usar as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Nós reconhecemos que nós nem merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Eu peço, Deus, que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra ela possa encontrar pouso. Tem muitas pessoas, ó Deus, que não têm dado ouvido e nem crédito à Tua palavra, ou têm escolhido em qual pregação ele vai receber a Tua palavra.
mas que nesta noite, ó Deus, os corações possam estar dispostos a ouvir a tua palavra, possam estar dispostos, ó Deus, a receber aquilo que o Senhor tem nessa noite, ó Pai. E que o Senhor encontre pouso em corações nessa noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu convido você, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. 1 Reis 19, 10. Amém? Primeira Reis 19, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuraram-me tirar a vida. Amém? Até aqui. Irmãos, eu amo o Antigo Testamento, amo o Novo, lógico, com certeza. Mas, assim, tem histórias do Antigo Testamento que são, assim, para mim, são histórias reais, obviamente, mas são histórias maravilhosas. Eu, particularmente, eu gosto muito do profeta Elias. A minha filha que estava fazendo louvor, ela sempre fala, nossa, mas você gosta do profeta Elias? Eu amo a história do profeta Elias. Eu amo de paixão a história do profeta Elias. Já li muitas vezes, várias vezes. E, obviamente, por conta do nervosismo, irmãos? Eu, com certeza, eu vou gaguejar e vou esquecer alguma coisa. Mas eu amo a história do profeta Elias. E para você que nunca leu, eu te convido a ler. Irmãos, leia Reis, leia Crônicas, leia. Nossa, são maravilhoso. São livros assim que particularmente eu amo demais. E a gente vai vendo lá no livro, em 1 Reis, no capítulo 1. Eu vou abrir lá porque eu gosto de estar lá dentro lendo. Capítulo 1 não. Peraí, irmãos, que a minha coisa passou demais aqui. Nós vamos falar sobre o reinado de Acabe. Acabe, irmãos, a Bíblia fala que Acabe, ele foi o pior rei de Israel. A Bíblia fala que ele foi o pior rei de Israel. E se não bastasse, o rei Acabe, ele se casou com uma mulher por nome Jezabel. Ela não era do povo de Deus, mas ele se casou com ela. Porque naquela época, irmãos, eles faziam muito isso para que não houvesse guerra entre os reinos, para que se houvesse paz entre os reinos. E ele casa-se logo com uma idólatra chamada Jezabel. E a Bíblia fala que o rei Acabe, ele destrói todos os altares a Deus e ele constrói um altar a Baal. Você imagina, irmãos, ele era um rei do povo de Deus. Ele se casa com uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher idólatra, uma mulher que servia ao deus Baal. E ele se casa com ela. E você imagina, irmãos, que é interessante quando a gente fala a respeito disso, que hoje as pessoas têm o hábito de querer trazer uma pessoa que não serve ao mesmo Deus que elas, que a Bíblia vai falar sobre o jugo desigual. E as pessoas têm o hábito as pessoas acham, pensam e acreditam que não, eu vou converter ele. A gente até falou sobre isso na nossa terça-feira com os adolescentes. Eles acham assim, não, mas ele vai aqui, ele vai servir ao Senhor comigo, e etc. Irmãos, se fosse simples assim, Deus não teria falado a respeito do jugo desigual. E o rei Acabe, ele se casa com uma mulher que não era do povo de Deus, que não adorava ao Deus de Israel, ela adorava outros deuses.
E a Bíblia fala que Elias se apresenta diante do rei. Irmãos, eu li muitas coisas a respeito do profeta Elias. A Bíblia não entra muito, a Bíblia não fala muito da história dele, de onde ele veio, quem era. A Bíblia não fala muitas coisas, eu li muitas coisas. E o profeta Elias se apresenta a ele. E é lógico, né, irmãos? O profeta Elias, ele era um cara respeitado. Todos sabiam que Deus era com ele, que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta levantado por Deus naquela geração. E ele se apresentou ao rei Acabe, ele falou, olha só, você tem... Deve ter falado com ele, tá, irmãos? Eu vou aqui criar um diálogo criado meu, tá? E fala sobre... Deve ter falado com ele que ele estava fazendo tudo errado daquilo que ele deveria fazer, que o que ele deveria fazer, servir ao Senhor, ele estava fazendo tudo o contrário. E por conta de todas as coisas que ele estava fazendo, não iria mais chover na terra. Só que um detalhe, irmãos, quando você vai ler lá, ele fala algo assim que eu, sinceramente, eu acho profundo demais, eu acho maravilhoso demais. Quando ele vai diante do profeta, ele fala o seguinte, diante do rei, ele fala o seguinte, está lá no capítulo 17. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, o cara tinha uma intimidade com Deus, nível hard, como diriam por aí. A intimidade do cara era alta. Nossa, pra você falar, não vai chover segundo a minha palavra, irmãos, eu leio um negócio desse e fico louca. Você pensa bem, ele chega diante do rei, olha só, o que você está fazendo não está agradando o Senhor. O que você está fazendo não é certo perante os olhos de Deus. Mas segundo a minha palavra, não vai chover, não vai ter orvalho. Já viu quando tem vezes que está aquele calor insuportável, vai lá e dá uma neblina, um sereno, dá alguma coisa, aquilo já dá uma refrescada? Mas não vai chover é nada, segundo a minha palavra. E não choveu. Eu quero te falar, profeta de Deus que está me assistindo, profeta não fala só coisa boa, não. Profeta não vai diante da pessoa e fala, olha, você vai ser próspero, olha, Deus vai te dar um carro, olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Elias não chegava diante de ninguém para falar, olha, Deus está se agradando de você. Não, muito pelo contrário, olha só, o que você está fazendo está errado. E segundo a minha palavra, diante do Deus que eu estou, do Deus que eu sirvo, não vai chover mais, acabou. O profeta, ele não vai falar só coisas que a gente quer ouvir, irmãos. Eu já escutei muita coisa de profetas, coisas boas que eu não recebi e coisas duras que eu tinha certeza que era para mim. Só que a gente está num ponto da nossa caminhada com o Senhor que a gente acha que a gente só pode ouvir coisa boa. Nossa, se o profeta falar que eu sou soberbo, não foi de Deus. Se o profeta chegar diante de mim e falar assim, olha, Deus manda você diminuir, que você está muito exaltado. Nossa, fulano está na carne. Sabe por quê? Porque a gente só quer ouvir coisa boa. E esses profetas, você imagina, irmão, você chegar diante de um rei igual a Acabe, um rei péssimo, ruim, mau, covarde, cruel, e falar algo desse na cara dele, você tem que ser muito de Deus, irmãos. Porque tem pessoas que escolhem palavra para falar com a pessoa, ai, mas eu gosto tanto de fulano, eu vou melhorar um pouquinho a palavra, irmãos. Para Deus não tem isso. Ou você é profeta ou você não é. Ou você tem que falar aquilo que Deus mandou, você não tem que falar. Deus vai lá e vai dar uma palavra dura, vai usar o profeta e a gente fica com raiva do profeta. Eu conheço profetas que deixou de falar coisas duras com as pessoas porque sabia que a pessoa não ia receber. Porque as pessoas só querem ouvir o bem de Deus. Não, porque eu sou demais, porque eu canto muito. Porque eu prego muito. Olha, Deus está se agradando de você, irmã. Continua nesse caminho aí que Deus está se agradando. Mentira. Irmãos, às vezes eu fico com vergonha. Quando alguém profetiza para mim algo bom, eu falo, Senhor, eu nem mereço. Porque a minha vida não é de acordo com o que deveria ser. A gente deveria pensar assim. Mas o problema é que a gente acha que está tão bonzão na presença do Senhor, que quando o profeta chega e vem falar mais duro, a pessoa fica com raiva de você. Teve pessoas que já ficaram com raiva de mim, porque eu tive que falar uma palavra dura. E Elias, irmãos, ele foi, porque ele era homem de Deus. Ele não temia homens, ele temia a Deus.
E ele foi diante do rei Acabe e ele trouxe uma palavra que era de Deus e que se cumpriu, vírgula por vírgula. Deus mandou, vai lá, se apresenta a Acabe. E ele ia, irmãos, meu Deus, esses homens eram muito doidos. Nós estamos precisando dessa coragem que esses homens tinham. A gente tem muita coragem, irmãos, para muitas coisas, mas para ser servo do Senhor, homens e mulheres de Deus, a gente é covarde. A gente é covarde. E ele foi, depois de um tempo, ele foi para um ribeiro, ali Deus mandava corvos sustentar ele. A nossa nutri, né? Nossa querida Ju, Deus mandava os corvos entregar para ele pão e carne, carboidrato e proteína, que era para mantê-lo bem, manter ele animado, acordado, né, irmão? Se você quiser saber mais, você pergunta para a Ju, que é a nossa nutricionista maravilhosa, né? Nossa nutricionista, para tratar dessa pessoa aqui, irmãos, tem que ser nutricionista de primeira qualidade. E depois Deus manda ele ir para Sarepta, onde ele encontra uma viúva, que ele fala para ela fazer o bolo lá para ele, e ela fala que não tinha, que ela ia morrer, que o que ela tinha era para ela, para o filho comer, porque eles iriam morrer. E o profeta fala, olha, se você fizer, ele vai explicar, conversa com ela faz, e aí acontece um milagre, porque ele fala para ela que está lá no versículo 14, 17, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E assim ela foi lá, ela obedeceu. Porque ela podia falar, meu filho, nem te conheço, sai daqui. Não vou fazer nada para você, não tem nem para mim. Como é que eu vou fazer para você? Não tem nem para mim, para o meu filho, a gente já vai comer a nossa última refeição, porque nós vamos morrer. E ela vai lá, ela obedece. E aí a Bíblia fala que a farinha não faltou, o azeite também não, até quando voltasse a chover. Depois de um tempo o filho dela morre. Irmão, só estou dando uma esboçada para mim chegar lá aonde eu quero, aonde o Senhor nos trouxe nessa noite. O filho dessa mulher adoece, ele acaba morrendo, ela fica meio irada ali com ele. E ele ressuscita o rapaz. Depois disso, depois de 3 anos, a Bíblia fala lá no versículo 18, no 3º ano, Deus manda Elias se apresentar diante de Acabe. E ele vai. E Elias vai, fala um monte com ele, mas primeiro quem encontra com ele é o mordomo dele, que eu marquei, Obadias. Esse Obadias, irmãos, ele havia escondido alguns profetas e ele os alimentava. Mas Elias achava que ele estava sozinho. E ele fala, e quando Acabe vê Elias depois de 3 anos, porque o rei Acabe, irmãos, ele mandou caçar Elias em todos os lugares, que eles queriam matar Elias. Porque não estava chovendo, irmãos. Você imagina, a gente fica 6 meses sem chover. 6 meses sem chover. Nossa, o cheiro que dá naquele Paraibuna. Tem uns córregos por aí que fica com um cheiro horrível. Um calor, não chove. Aqui em casa, aqui atrás, tem um quintal muito grande que fica num poeirão sem chuva. Você imagina ficar esse tempo todo sem cair uma gotinha sequer de água. Imagina as plantações, né? As comidas. Irmãos, imagina. Eu me lembro que quando teve aquela paralisação, é paralisação que fala, gente, greve dos caminhoneiros, começou a faltar comida em alguns lugares. Eu acho que durou uma semana, se eu não me engano. E começou a faltar comida. Agora você imagina ficar esse tempo todo que ficou sem chover, porque ficou muitos anos. Elias ficou longe por 3 anos. Depois de 3 anos é que ele volta e vai adiante do rei de novo, novamente. E o rei já tinha mandado procurar ele em todos os lugares e não encontrava. E ele fala para ele, olha, reúne lá os profetas de Baal, pega os profetas, leva um povo lá para o monte, porque nós vamos mostrar para esse povo que há um Deus em Israel. Irmãos, vai lá, os 450 profetas de Baal. 450. E Elias deixa eles ficar à vontade, né? Vocês ficam à vontade aí,
E você vai ler lá, irmãos, a história é muito, muito interessante. E fala que eles gritavam, né? Fala lá, Baal, responda-nos. E eles berravam, e Elias falava para eles, olha, grita mais alto que ele deve estar dormindo, ele deve estar descansando, ele deve estar surdo. Grita mais alto. E aí, irmãos, ele não respondia, porque eles tinham que fazer toda uma preparação para que caísse fogo do céu, né? Lá no monte eles fariam um altar, colocariam animais em oferenda e alguns manjares também fala. Irmão, estou com a garganta ruim. Um animal também. E eles ali fariam um ritual. O primeiro que deixar que o Deus fizesse cair fogo do céu, aquele é Deus poderoso. E eles gritaram, a Bíblia fala que eles começaram a se cortar e nada do fogo cair, e gritaram, e gritaram, e gritaram, e Elias zombando deles, irmãos, Elias estava sozinho, 450 profetas de Baal. E depois fala que chegou a vez de Elias. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Ele arrumou o holocausto, não, irmãos, o altar. Ele arrumou aquele altar todo que estava quebrado ali, porque eles haviam quebrado todos os altares em adoração a Deus. Ele arrumou, fez lá tudo, depois você vai lendo lá. Colocou o animal lá, bonitinho, igual tinha que fazer. E ele mandou jogar água. Irmão, você imagina um milagre, hein? Já era difícil, o dos outros já não tinha dado nada certo. E o negócio estava ali, ainda mete água em cima do negócio, mete água em cima do negócio. Como é que pega fogo em coisa molhada, né, irmãos? Mete água por cima do negócio, mete água por cima do negócio. E a Bíblia fala que olha, lá no versículo 36, fala assim, no devido tempo, para se apresentar ofertas de manjares, aproximou o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Irmãos, a Bíblia fala que o fogo desceu e consumiu aquele altar. Consumiu tudo. A Bíblia fala que o fogo caiu e consumiu aquele altar. Nossa, irmãos, nós temos um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Lá tinha 450 profetas de Baal que fizeram tudo, que gritaram, que ficaram horas lá fazendo aquele monte de coisa. E um homem de Deus, e o fogo caiu, puf, e consumiu o altar. Irmãos, a gente pode ser minoria, mas se nós formos servos do Senhor, nós fazemos a diferença aonde nós estivermos. Ele estava sozinho ali, irmãos. Aquele povo de Samaria, tudo já estava virando idólatra. E ele estava ali. Se nós formos os únicos, não importa a quantidade de problema, de adversidade, de inimigos na peleja, se nós formos os únicos servos que tivermos, Deus ainda vai mostrar que Ele é Deus. Basta nós estarmos na posição. Elias estava na posição de servo de Deus. Mesmo ele estando sozinho, Deus consumiu aquele altar e mostrou para aquele povo que há Deus em Israel. Irmã Patrícia, mas eu estou sozinho. Seja servo, porque Deus vai mostrar para as pessoas que há um Deus na sua vida. Ele estava sozinho ali, mas Deus mostrou que ele não estava só, que ele tinha um Deus tremendo, poderoso. E a Bíblia fala que depois disso ele pegou uma faca lá e saiu matando aqueles profetas tudo. Seja servo de Deus, irmãos, independente, se você estiver sozinho. No seu trabalho você é o único servo de Deus. Mostre para aquele povo que há um Deus em Israel. Mostre para aquele povo da tua casa que há um Deus em Israel. Mostre para o povo da tua escola que há um Deus em Israel. Não importa a quantidade de pessoas que estejam ao seu redor, seja servo de Deus. Elias estava sozinho. Acabe tinha mandado matar Elias, percorreu todas as cidades atrás de Elias e não encontrou. E ele chegou ali diante daquele monte de gente, tudo cortado, tudo machucado. Gritaram um tempão, Baal, responda-nos.
E ele foi lá e falou: Senhor, eis aqui o sacrifício, Senhor. Ele restaurou aquele altar e Deus consumiu aquele altar com fogo. Tá faltando, irmãos, nós estamos na posição que Deus quer. Tá faltando nós sermos servos de Deus, é isso que tá faltando. Deus não tem sido engrandecido, as pessoas têm questionado o nosso Deus, porque tá faltando povo de Deus. Tá faltando povo de Deus. Ali tinha um homem de Deus chamado Elias. Na sua casa tem que ter um homem, uma mulher de Deus. Tem que ter, as pessoas têm que ver que há um Deus na nossa vida. Ele estava sozinho, irmãos, mas o fogo desceu e consumiu. As pessoas idólatras tiveram que se curvar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos nos juntado aos idólatras e fazendo aquilo que é mal perante os olhos do nosso Deus. Temos dado as mãos para os idólatras e fazendo aquilo que é mal perante os olhos do nosso Deus. Estamos como Acabe. Estamos igualzinho a Acabe, fazendo aliança com pessoas que não deveríamos fazer aliança, andado com pessoas que não deveríamos andar e achando que nós estamos corretos. Elias estava sozinho, mas ele clamou e o fogo desceu e consumiu aquele altar que estava quebrado, porque Acabe tinha mandado quebrar todos os altares a Deus, e Elias foi lá e reconstruiu. Irmãos, ele sabia quem estava do lado dele, ele sabia. Nós temos um Deus poderoso, mas a gente ainda não sabe o Deus que nós servimos. Nós não sabemos a quem nós estamos servindo. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus grande, um Deus tremendo. E Elias matou aqueles 450 profetas de Baal. E depois disso a Bíblia fala que Acabe contou a Jezabel o que havia acontecido. Jezabel mandou um mensageiro até Elias, falando que ela ia matar ele. Tudo que ele fez, que ela ia matar ele. Quantas mensagens do inimigo têm chegado a nós? Você não vai conseguir, você não vai vencer, não vai dar certo. Quantos mensageiros de Satanás têm chegado até nós? E nós estamos como Elias, irmãos. Elias fez um monte de coisa. Ele era o cara que falava: não vai chover segundo a minha palavra. Foi um cara que ressuscitou um menino. Foi o cara que estava lá com aquela viúva lá. Ele era esse cara. Que os corvos levavam o alimento dele de manhã e à noite para que ele não ficasse fraco. Ele era esse cara. Um cara cheio de Deus, um cara, nossa, ungido do Senhor, profeta daquele lugar. E ele ficou com medo. E ele ficou com medo. E a Bíblia fala que ele meteu o pé. Ele ficou com medo. E ele foi embora. E ele foi se esconder. E nós vamos lá para o versículo que nós lemos, o versículo 10. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Irmãos, ele guerreou, ele batalhou. A Bíblia não fala sobre Elias, a Bíblia não fala se ele tinha família, provavelmente não, acredito que não. A Bíblia não fala muitas coisas dele, eu estudei algumas coisas também, não tinha tanta coisa. Mas você imagina, irmãos, a batalha espiritual que foi a morte desses 450 profetas de Baal. A batalha foi muito difícil. A batalha foi dura, foi árdua. É egoísmo da nossa parte a gente querer menosprezar um profeta que falou: não vai chover, porque eu estou falando que não vai chover. É esse profeta que nós estamos falando. Ele ficou com medo e ele fugiu de Jezabel. Jezabel aqui, irmãos, ela está simbolizando o diabo, o inimigo das nossas almas. E o diabo tem mandado recado para algumas pessoas: olha, você não vai conseguir. A sua casa não tem mais jeito. O seu filho não vai se converter. Aquela porta não vai se abrir, porque agora é pandemia, não vai se abrir. Olha, o diagnóstico é o pior do mundo.
E o diabo tem mandado mensageiros até nós. E o diabo tem mandado mensageiros e nós fazemos como Elias, nos escondemos porque a gente fica com medo. Elias, irmãos, eu amo o profeta Elias porque eu até anotei. Eu quero que você ouça isso. A história de Elias na caverna nos ensina que fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo, os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. E quantos de nós estamos dentro da caverna com medo? Quantos de nós estamos dentro da caverna porque nós estamos com medo das coisas que o diabo tem falado sobre nós? Do que o diabo tem mandado de recado para nós? Quantos de nós estamos aqui? E ele fala, fiquei só. Às vezes a sua batalha, a minha batalha, ela tá tão difícil, irmãos, que a gente entra no mesmo estágio que Elias, ele só queria dormir. Ele só queria dormir. Porque ele estava cansado, irmãos. Porque a batalha foi dura, porque a batalha foi árdua. Porque a batalha não foi fácil, porque ele achou que ele estava sozinho, que não havia mais nenhum profeta, que só tinha ele. E às vezes a gente olha a situação da nossa casa e a gente acha que só nós estamos de pé. E Deus vai levantando outros, mas a gente não consegue ver. E quantas pessoas estão me assistindo nessa noite estão assim da mesma forma que o profeta Elias. Dentro da caverna, com medo, desesperado, triste, desanimado. Ah, mas eu não quero mais servir a Deus não, Patrícia, porque é muito difícil, é muita luta, é muita batalha. Eu não quero mais servir a Deus não, porque eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu estou cansado, eu não consigo mais lutar contra o pecado. E a gente entra para dentro da caverna e se recolhe. Se você está como esse profeta aqui, irmãos, um profeta que batalhou, um profeta que lutou, um profeta que fez tanta coisa, e você se encontra dentro desta caverna, desanimado, cansado, saiba, irmãos, que ainda não acabou. Deus ainda tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Hoje o Senhor te chama aqui para te levantar e para dizer para você nessa noite, para mim e para você, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos porque Deus mandava um anjo cuidar de Elias dentro daquela caverna. Nas nossas piores dores, o Senhor envia sempre alguém para cuidar de nós. E Deus mandou o anjo para cuidar de Elias. Ia lá, acordava Elias, dava comida para Elias e Elias voltava a dormir. Quantas pessoas depressivas dentro da casa do Senhor. Irmãos, depressão não é frescura. Tem pessoas que ela vai entrando numa tristeza tão grande que ela não consegue reagir. Depressão não é frescura. Entenda isso. Elias é a prova que depressão não é frescura. Ele cansou, ele achou que ele estava só. E às vezes você está me assistindo achando, Patrícia, eu estou sozinha. O meu marido está assim, o meu filho está assim. Você não está só. Assim como ele fez com Elias, ele faz nas nossas vidas. Ele envia um anjo para cuidar de nós. Nós não estamos só, irmãos. Não estamos só. Quantas batalhas nós temos que enfrentar, irmãos? Quantas lutas, e tem gente que acha que a gente não tem luta, que eu tô sentada aqui, que a minha vida é perfeita, e não é. As pessoas olham para nós e falam, mas você tem luta por quê? O seu marido trabalha, você tem uma casa grande, e é assim que as pessoas acham. Você tem luta por quê? Você não trabalha fora. Ah, mas a Patrícia não posso ter luta, não posso. E mal sabem as pessoas o que acontece nos bastidores. E mal sabe. Mas o Senhor tem um recado para mim e para você. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Hoje é dia de pessoas saírem da caverna. Porque o teu ministério, aquilo que o Senhor tem para a tua vida ainda não acabou. Sai da caverna. Caverna é lugar de depressão, é lugar de tristeza, é lugar de desânimo. Sai da caverna. O Senhor está cuidando de você nessa caverna, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aí. Deixa Ele entrar e fazer morada no seu coração.
saia da caverna. Saia da caverna. Há uns 4 anos atrás, eu fiquei um período bem... Aconteceu um problema, que eu, logicamente, eu não vou falar aqui. E eu fiquei 5 dias, irmãos, muito triste. Foram 5 dias. E eu me lembro que no 5º dia, eu nunca vou esquecer, irmãos, as coisas de Deus a gente tem que guardar na nossa memória. E eu me lembro que no 5º dia eu recebi uma mensagem. Eu recebi uma mensagem e aquilo eu tinha certeza que foi de um anjo para cuidar de mim dentro daquela caverna. Foi um anjo para cuidar de mim dentro daquela caverna que eu me encontrava. Triste, irmãos, triste, chorando. Triste. Eu não estava desanimada com o Senhor, mas eu estava triste por causa de um problema que havia acontecido. 5 dias. E no 5º dia eu recebi a mensagem. Irmãos, mas aquilo eu me levantei. Nossa! Sabe por quê? Porque meu ministério ainda não tinha acabado. Porque aquilo que Deus tinha para minha vida ainda não tinha acabado. Tinha muitas outras dores para mim superar, muitas outras batalhas, e assim é com você, irmão. Assim é na sua vida. Às vezes você está aí dentro dessa caverna pedindo a morte, porque o profeta Elias, ele pediu a morte. Senhor, chega, me leva. Por favor, Senhor, me leva. E quantas pessoas têm falado a mesma coisa para Deus? Senhor, me leva porque não dá mais. As lutas estão demais, eu estou cansada, eu estou desanimada. Eu não aguento, Senhor, eu não aguento. E o Senhor fala, não, pera aí que o que eu tenho para você ainda não acabou. Você é meu servo. Quantas coisas você ainda tem que fazer, quantas coisas você tem que operar ainda na sua vida. E o profeta Elias achou que tinha acabado para ele. Ai, irmãos, não, ainda não tinha acabado. Depois você termina de ler a história lá, que a história é fantástica. Como os irmãos sabem, pelo menos eu creio que a maioria, Elias, ele foi um profeta que não conheceu a morte. Não conheceu a morte. Mesmo ele tendo tido esse período na vida dele. Mas ele foi um profeta que não conheceu a morte. Ah, irmãos, é muito privilégio. E eu e você também podemos ser profetas que não vai conhecer a morte. Porque Jesus veio. Porque nós somos a noiva de Cristo. Porque muito em breve nós seremos arrebatados para nos encontrar com o nosso Senhor. E nós podemos também não passar pela morte. Mas hoje é dia de você sair da caverna. Hoje é dia de sair da caverna. Chega de tanta tristeza. Chega de tanta decepção, de tanta tristeza. Irmãos, decepções, irmãos, a gente vai ter toda hora. Tristezas nós vamos ter toda hora. Mas o Senhor envia os anjos para estar ao nosso lado. Existem batalhas, irmãos, que nós temos que enfrentar sozinhos. Existem lutas que nós teremos que enfrentar sozinhos. Mas Deus irá enviar anjos para nos ajudar, para nos alimentar, para nos sustentar, para falar que ainda não acabou, que ainda tem muito para nós. Às vezes você que está me assistindo, você quer se matar, que você já cansou, mas tem muito mais para a sua vida. Tem muita coisa ainda para a sua vida, tem muita coisa que Deus quer fazer através da sua vida. Não estamos só. Não estamos só. Você não está sozinho com a sua dor. Você não está sozinho. Às vezes a gente acha que a gente está passando o vento que nós estamos passando. Nós estamos sozinhos. Irmãos, nós não estamos só. Nós não estamos só. Porque Deus está lá. Nas nossas maiores aflições, Deus está lá. Ah, irmãos, Ele está lá. Porque se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. Porque se não fosse Ele, nem de pé aqui nós estaríamos. Acalma o teu coração. Tira os olhos da preocupação. Tira os olhos da preocupação. Porque às vezes, irmão, nós focamos tanto no problema que esquecemos de olhar a Deus. Hoje nós estávamos aqui em casa conversando. Para quem não sabe, eu tenho uma filha que parece minha irmã, né?
Ela tem 17 anos. E ela falou algo assim que eu falei, é verdade. Ela ainda não serve ao Senhor, mas eu creio. Irmãos, eu estou tão descansada a respeito disso, que eu sei que ela vai servir. E ela disse algo para mim, falou, mãe, o resultado pode não dar nada. Pode não dar nada, mãe. E eu fiquei pensando, eu falei, é verdade. A gente foca no problema e esquece de focar no Deus que a gente serve. A gente foca tanto, a gente põe um negócio que a gente só olha o problema e a gente esquece de olhar para Deus, que é quem pode fazer o milagre acontecer. É Ele que faz o fogo do céu cair, consome o holocausto. É Ele que para a chuva, é Ele que dá a chuva, é Ele que para tudo. É Ele que abre o mar, é Ele que ressuscita mortos, é Ele que cura, é Ele que libera. Irmãos, é Ele. E a gente esquece disso. Quantas coisas, pensa quantas coisas Deus já fez na sua vida. Quantos milagres Deus já fez nas nossas vidas e a gente só está olhando o problema. E estamos dentro da caverna achando que estamos só. Você não está só, irmãos. Eu não estou só. Não estamos só. E aqueles anjos foram lá, irmãos, cuidaram de Elias. Depois Deus se revela a Elias. Depois Elias tem que ir lá para falar para Acabe que vai voltar a chover, que é uma passagem tremenda, porque Deus ainda não tinha acabado. Ele tinha algumas pessoas para ungir, ele ainda tinha que falar com Eliseu, tinha muita coisa para Elias fazer, irmãos, não era o fim, não tinha acabado. E por que você está achando que é o fim, que acabou? Não acabou, porque Deus ainda não disse que acabou. Sai da caverna e vai fazer aquilo que Deus ainda quer que você faça. Às vezes você está dentro da caverna e a sua família está sendo destruída pelo diabo. Às vezes você está dentro da caverna lamentando os seus problemas e o mundo à sua volta está sendo destruído pelo inferno. Mas você está dentro da caverna, preocupado só com o seu problema. Sai da caverna. Sai da caverna. O meu irmão, ele trabalha num hospital de câncer. E ele disse para mim assim, esses dias eu fui lá, eu vi ele. E ele disse para mim assim, Patrícia, nós não temos problemas. Porque internou uma criança lá no hospital de 1 ano e meio, com tumor nos olhos. Saiu para fora e o rosto dele está deformado. Se você ver o desespero dos pais daquela criança, eu vendo aquilo, ele me contando, eu descobri, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Sai da caverna e começa a ver, irmãos, que tem muitas outras pessoas sofrendo ao nosso redor, precisando descobrir que há um Deus em Israel. Tem pessoas que precisam descobrir que há um Deus em Israel e nós estamos dentro da caverna chorando por causa dos nossos problemas. Você pode chorar? Pode, deve, mas chora andando. Chora semeando, chora caminhando, não para chorar não, continua andando, adorando ao Senhor, mas vai chorando, chora sim, irmãos, porque nós temos que chorar na presença do Senhor, porque é Ele quem pode fazer alguma coisa, mas nós precisamos chorar enquanto nós andamos. Agora tem pessoas que estão parando para chorar, não pare para chorar, chore andando, vai andando e vai chorando, não para. Porque tem pessoas nesse trajeto que nós estamos chorando, que também estão chorando e que não conhecem o Deus que nós temos nas nossas vidas. O Deus que é quem nós servimos. O Deus que o profeta Elias fez com que ele fizesse cair fogo do céu. Tem pessoas que ainda não conhecem esse Deus, mas nós conhecemos. Então nós precisamos sair da caverna e mostrar para esse povo que há um Deus em Israel. Sai da caverna. Hoje o que Deus quer para mim e para você é sai da caverna, porque você não está sozinho. Não está sozinho. Sai, vai chorando, mas vai semeando, porque você vai voltar trazendo consigo os seus molhos. Mas se você parar para chorar, não vai ter colheita. Não vai ter, irmãos, porque só lamentar não resolve problema. Só chorar não resolve problema. Só ficar... Irmãos, tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia que a gente pudesse, a gente só ficava dentro do quarto chorando as mágoas. Mas nós precisamos sair da caverna e mostrar para o diabo que há um Deus em Israel. Mas até quando você vai ficar dentro da caverna? As pessoas precisam saber que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus, irmãos, que mesmo que Ele leve
É para honra e glória do nome dele. É esse Deus que eu quero servir, irmãos. É a esse Deus que eu tenho tentado servir. Há um Deus em Israel. Sai da caverna e vai mostrar para o mundo que há um Deus em Israel, há um Deus nas nossas vidas, há um Deus que faz, há um Deus que não perdeu o controle de nada. Não perdeu. Tá tudo no controle do Senhor, irmãos. Tudo. A gente aqui se descabela. Deus fica assim, calma, não aconteceu nada, você está descabelando. Sai da caverna. Hoje o recado para a igreja, para mim, sai da caverna, porque você não está só. Porque você não está só. O seu ministério não acabou ainda. Aquilo que eu tenho para você fazer não acabou. Então sai da caverna e vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça? Tem pessoas, irmãos, que Deus chamou para ser missionário, que está sentado em casa com a perninha cruzada. Com a perninha cruzada. Tem pessoas que Deus chamou para guerrear e estão sentados em casa e não tem coragem de assistir uma live. Meu Deus, cadê o povo de Deus? O povo está parado. Eu vi um vídeo hoje na página da igreja, no WhatsApp da igreja. Irmãos, que impacto que aquilo foi no meu coração. Onde está a igreja de Cristo? A igreja de Cristo está dormindo e nós não temos mostrado para este povo que há um Deus de Israel e o povo lá de Baal, os adoradores de Baal estão nos atropelando. Se fosse hoje, irmãos, quem ia colocar fogo naquele altar? Nós, servos de Deus, ou o povo do mundo? Ou os adoradores de Baal? Porque se deixar, irmãos, nós não temos força, nós não temos condições e o mundo está nos engolindo. O homossexualismo está assolando as nossas casas e nós estamos na caverna batendo papo com o diabo. O divórcio assolando o povo de Deus. E nós estamos na caverna choramingando. Está na hora de nós sairmos da caverna e mostrar para esse povo que há um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. É a esse Deus que nós precisamos mostrar. Mas nós estamos na caverna choramingando. Sai da caverna, meu querido. Tem pessoas passando por problemas muito maiores que o seu. Sai da caverna. O meu irmão falou isso comigo, irmãos. Eu fiquei imaginando, eu tenho 3 filhos. 3. Se qualquer coisa acontecesse com eles, como seria a minha reação? E aqueles pais chorando por uma criança que estava com o rosto deformado por causa de um tumor nos olhos. E a gente acha que nós temos problemas. Ah, porque você não conseguiu comprar o sapato que você viu. Esse é o seu problema. Então, irmãos, está na hora de nós começarmos a rever quem nós somos. Se nós realmente servimos ao Senhor, ou se nós não servimos a Deus. Elias chegou lá, não foi de muita conversa, olha só, mostrar para esse povo aqui que é um Deus em Israel, um Deus poderoso. A gente não consegue mais fazer isso, irmãos, porque o mundo está nos engolindo, está nos engolindo. Está na hora de sermos povo de Deus. Está na hora, irmãos, a gente vai ter momentos de tristeza? Com certeza. A gente vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir? Com certeza. A gente vai ter momentos de dores, com certeza. Mas a gente também tem que ter momentos que a gente levanta e fala, Senhor, eu não posso sozinha, mas me sustenta. Senhor, eu não consigo sozinha, mas me leva. Eu nunca vou esquecer daquele dia, irmãos. Eu estava triste, irmãos, eu estava de pijama. Eu estava chorando, tinha 5 dias que eu estava chorando. E Deus foi lá e mandou um anjo me mandar um áudio, né, Marlene? E aquilo, irmãos, me deu uma levantada. Eu saí da caverna. E saí até hoje, irmãos, porque por aquele mesmo motivo, eu nunca mais voltei para a caverna. Nunca mais. Porque eu sei em quem eu tenho crido, mas eu preciso crer. Eu, você, nós precisamos crer em quem nós temos crido. Vamos sair da caverna, porque o nosso ministério ainda não acabou. Aquilo que Deus tem para nós ainda não acabou. Amém? Tem um louvor da Exla. Irmãos, eu tô com a garganta muito ruim, então vocês nem reparam. O refrão dessa música, ela fala assim:
Descanse o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você todo dia. Descanse o seu coração, tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre para você todo dia. Hoje Deus tem um milagre para você. Ele diz para você nessa noite, para mim, que nós não estamos só. Que é tempo de sairmos da caverna. Porque o nosso ministério ainda não acabou. Porque as coisas que Deus fez e tem para fazer ainda não terminaram nas nossas vidas. Tem muita coisa, irmãos. Tem muita coisa para nós fazermos ainda. Muitas pessoas para nós falarmos de Jesus. Muitas pessoas para nós ajudarmos. Muitas pessoas para nós estendermos as mãos para elas ainda. E mostrar para esse povo que há um Deus em Israel. Amém? Glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra, né? Que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor possa te abençoar. E que você possa sair da caverna. Não é fácil, irmãos. É tanta coisa. São tantas dores, são tantas tristezas. Que tem hora que dá vontade de a gente entrar na caverna e não sair de lá nunca mais. Mas tem um povo aí que está me assistindo aí, abençoado, que é enviado por Deus, que não nos deixa ficar na caverna. Eles vão lá, porque Deus assim os envia para nos ajudar a sair da caverna. Que você possa ficar com essa palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito, 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 muito. E que você possa sair da caverna, em nome de Jesus. Porque o seu ministério ainda não terminou. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz.